Eu sou Flávia Argrives, professora de artes para terapia, um trabalho que reúne a artista, a terapeuta e a professora. As nossas conversas, às terças-feiras, aqui no Arte para Terapia, elas são voltadas para todos os terapeutas que usam a expressão artística na sua prática profissional. E são eles os arteterapeutas, os terapeutas artísticos, os arte-psicoterapeutas, psicoarteterapeutas, terapeutas criativos e os psicólogos que usam a arte na sua clínica. E as nossas conversas interessam tanto a profissionais como a estudantes. Um ponto que eu sempre trago nas nossas conversas é a importância do estudo da história da arte. E um estudo da história da arte focado na terapia, focado na sua prática profissional. E esse estudo, eu defendo que esse estudo deve ser algo leve, prazeroso, que cumpra esse objetivo dessa aproximação com a arte, e tornando também e proporcionando que esse profissional, que esse terapeuta, ele se sinta mais seguro para trabalhar a arte nos seus espaços terapêuticos. E uma coisa importante também é ter acesso a esse conhecimento, a esse estudo, sem tirar a energia da sua clínica e do seu trabalho como terapeuta para mergulhar em cursos acadêmicos de mestrado e doutorado de História da Arte. Esses estudos te levam para um outro lugar, para uma carreira acadêmica, como professor, a finalidade é outra. Então a gente está aqui iniciando mais um Papo de Terça, o Papo de Terça número 20, acompanhados aqui dos latidos do Sal, que é o cachorro aqui do vizinho do ateliê, Então, nosso Papo de Terça número 20. E eu estou dando continuidade à lista de desejos para 2022, A nossa mensagem de final de ano, eu listei 8 desejos e estou aqui nas lives de janeiro e fevereiro conversando sobre esses desejos, Então, o desejo de hoje é o desejo número 2, que é validar o meu gesto no mundo. E esse desejo me leva a essa questão do gesto na arte e o gesto na vida. Então, contando um pouco a história para vocês dessa lista de 2022, essa lista de desejos de 2022, ela veio num sonho, E pelo fato de ter vindo num sonho, me mobilizou a ampliar um pouco esses temas, por isso eles estão nessas conversas de terça-feira. Então a gente vai dar continuidade nesses 2 meses, de janeiro e fevereiro, que são 2 meses assim que ainda, para alguns, como para os astrólogos, nós não viramos o ano ainda, Então o ano novo astrológico começa em março. Então esse período do ano novo, que a gente oficialmente entende dia 31 de dezembro, a gente celebra a virada para o outro ano, mas pela astrologia o ano só vira mesmo em março. Então a gente está aqui nesse período de transição, um espaço que a gente ainda não saiu, ainda está meio saindo de 2021 e entrando em 2022. E muita gente, aqui no Brasil pelo menos, a gente sempre considera assim, o ano só começa depois do carnaval. Talvez não seja assim à toa, e nem seja uma coisa tão fora de propósito o ano efetivamente começar depois do carnaval, que é em março, quando inicia aí o signo de Áries. Então, a nossa lista de desejos 2022 vai seguindo aí nesses 2 meses. Uma coisa também, eu vou ler para vocês os desejos para a gente se situar. Então, há 15 dias atrás, porque semana passada não foi possível realizar o Papo de Terça, então o primeiro desejo era aprender a desenhar como as crianças, E eu falei aqui sobre o desenho, sobre essa espontaneidade, sobre esse início, esse primeiro momento dessa relação com desenhar. O segundo desejo, validar o meu gesto do mundo, que é o nosso tema de hoje.
ficar com o essencial, transgredir regras, dar asas à imaginação, explorar múltiplos pontos de vista, colocar as ideias em movimento e respeitar os momentos de pausa. Todos esses desejos estão intimamente ligados com a história da arte. E por isso também eu entendi que ampliar essa conversa poderia mobilizar as pessoas a se lançarem nessa aventura da arte, né, nessa experiência artística, né, inspirados um pouco nessa história. Né? Então, ao mesmo tempo que se mergulha na arte, né, nessa experiência da arte, também, a partir desses temas, repensar nas suas próprias vidas. Débora está perguntando por que março. Março é quando começa o ano astrológico com o signo de Áries. É lá pelo dia 20 e poucos de março. Então, uma coisa interessante também, nesse título, nesse desejo de validar o meu gesto no mundo, eu fiquei pensando muito, né, nesse gesto que das nossas ações na vida. E como essa lista de desejos está me fazendo também rever coisas antigas, né? Então, cada desejo que eu me deparo, ele me lembra de algum texto que eu escrevi alguns anos atrás. E o de hoje me levou para um texto de 2015, que se chama O Traço é o Rastro de um Gesto. E isso foi muito assim importante de rever, porque justamente é uma situação em que você pode assim rever a sua vida, né? Rever o que você tem feito, rever que marcas são essas, né, que cada um de nós está deixando no mundo, né, no caminho. Então, esse termo, né, tanto esse validar o meu gesto no mundo, essa ideia do gesto e a ideia do desenho, né, do traço ser o rastro de um gesto, me leva novamente a um tema recorrente aqui nos papos de terça, que é o desenho, né? O desenho e as experimentações dos artistas do século passado. Então, definindo o desenho nessa perspectiva, a gente pode pensar no desenho como um traço, né? E esse traço que é o rastro desse gesto, que é uma ação que fica marcada em uma superfície. Então, isso seria um desenho, né? Um gesto sobre uma superfície que deixa uma marca, um vestígio, um traço, né? E isso a gente percebe muito claramente quando a gente observa, por exemplo, uma criança desenhando, né? Então, a criança, ela vai ter esse registro do movimento corporal dela, né? A criança não está preocupada com o resultado, como é que vai ficar, com o julgamento, com nada disso, né? É viver aquela experiência intensamente, estar no presente, vivendo aquela experiência como uma mágica, né? Essa mágica de criar linhas, de criar formas, né? De criar coisas no papel, no chão, na parede, no próprio corpo, em qualquer lugar onde ela consiga deixar essa marca. E essa liberdade, essa espontaneidade, né, ela aos poucos vai sendo retirada de cena, né? A nossa espontaneidade, ela vai sendo educada, né, e vai nos levando para as coisas ditas sérias, né, da vida, como, por exemplo, escrever, né? Ela vai tirando a gente de um lugar e levando a gente para um pensamento mais racional, e para a escrita, e para onde são as coisas sérias, o que é brincadeira, enfim, essa história toda. Então, muitas pessoas, infelizmente, param de desenhar, interrompem essa brincadeira de criar imagens muito cedo, né? Então, é muito comum a gente encontrar no nosso trabalho como terapeuta pessoas que chegam assim, mas eu parei no boneco palito, meu desenho é muito infantil, né? Então, esse discurso todo, ele tem muito a ver com o momento em que essa pessoa simplesmente parou de exercitar esse desenho, né? E quando a gente se aproxima da história da arte, especialmente da arte moderna e da arte contemporânea, tudo isso também vai sendo relativizado, né? Tudo isso vai sendo desconstruído e é possível, a partir do contato com esses períodos da história da arte,
que a pessoa se reanime e que se entusiasme em fazer arte novamente, em trazer o desenho, trazer a pintura, trazer essa produção de imagens e de coisas para a sua vida novamente, né? De uma maneira prazerosa, né? Eu vou trazer aqui algumas citações, né? No livro Arte Moderna, do Argan, ele fala sobre o artista russo Kandinsky, que é considerado, né, um dos pais do abstracionismo moderno, e ele vai falar: o signo não preexiste como a letra do alfabeto. É algo que nasce do impulso profundo do artista e, portanto, inseparável do gesto que o traça. Eu penso no desenho como uma expressão individual e única, né? Então, é absolutamente importante que esse gesto, que esse desenho seja reconhecido, seja validado, né? Isso tem, assim, um poder, né? Quando a gente consegue fazer as pazes com esse nosso desenho, isso nos traz muitos benefícios, né? Um outro artista interessante também para a gente falar dessa coisa do gesto é o artista norte-americano Jackson Pollock, que ele vai trazer esse gesto de um modo assim muito amplo para a pintura, né? Usando uma técnica que foi criada por Max Ernst, né? Um artista surrealista, que é a técnica do dripping. E ele vai pegar esse dripping e vai assumir esse modo de pintar como um modo muito particular, né? Muito seu. E esse modo de pintar vai ser conhecido como a action painting ou a pintura em ação, né? A gente está falando aí também do século XX, da segunda, né, do pós-guerra. Então, no livro Ato Fotográfico, ele cita um pedaço de uma crítica da Rosalind Krauss, né, que vai descrever a pintura do Jackson Pollock da seguinte forma: a estrutura formal abstrata, superfície com manchas, esteiras multicolores e multiformes, que são tantos traços de uma passagem, de um movimento, de um gesto, de um corpo em ação. O gesto, nesse caso, na obra do Jackson Pollock, ele vai convidar todo o corpo, né? Então, o corpo que sobrevoa essa tela estendida no chão e joga a tinta que deixa a sua marca, né? Então, essa imagem nos leva novamente àquela imagem da criança, né? Que se ela não fosse censurada ou impedida, ela estaria riscando sempre por todos os lugares e da maneira mais ampla que os seus braços conseguissem alcançar, e em qualquer lugar, né? Eu acho que muitos aqui já devem ter tido a experiência de ver ou mesmo de fazer isso, né? Da sensação de pintar numa parede, né? A parede, o chão, ou mesmo coisas assim que não deixam marcas por muito tempo, como por exemplo desenhar na praia, né? No chão, na areia, né? Aquele desenho vai ser desmanchado, mas tem essa coisa da amplidão, né? Do gesto ser aberto. Então, retomando a questão da lista de desejos, eu vou ficar batendo nessa lista de desejos esses 2 meses. Validar o meu gesto no mundo, né? Então significa também que esse gesto ele precisa deixar uma marca, né? Então eu começo a pensar nessa conversa do gesto, do desenho e da nossa vida, né? Em como eu percebo, por exemplo, essa possibilidade de revisitar o gesto. Quando o gesto se torna um traço, quando ele se torna um desenho, quando ele se materializa dessa forma, é possível que eu olhe ele novamente, que eu possa visitá-lo, que eu possa revê-lo, que eu possa repensá-lo, né? Então o desenho, ele é um registro dessa ação, né? E ele cria uma prova material, né, desta ação, né? Então, e penso também, eu vou refletindo quais são as ideias, né, que vêm antes desse gesto, antes desse traço, aquilo que me vem em mente, como é que eu me sinto antes de começar uma ação, né? E aí também a própria história da arte, ela vai tratar da questão do desenho, por exemplo, do desenho como um esboço, né, como um estudo, como um projeto, como um rascunho, né?
E na mesma história da arte, que vai andando com o tempo, num dado momento, o próprio desenho deixa de ser esse estudo, esse rascunho e o projeto, e passa a ganhar o status de obra, né, de obra final. E aí eu vou nessa viagem, né, de pensando coisas, e eu fico também imaginando que é importante que a gente deixe a imaginação voar, que também é um dos desejos, né, e ficar sobrevoando todas essas ideias até que elas aterrizem em algum lugar. Tem uma pessoa que pediu para participar, daqui a pouco eu deixo você entrar, Esmeralda. Deixa eu só terminar aqui. Então, como trazer essas ideias do traço, do gesto, do vestígio, da prova, né, para a terapia? Como é que isso conversa com a terapia? Já que esse é o ponto, né, é o foco desse espaço aqui, né? Então, uma coisa que eu percebo é a importância que o desenho, bem como outras expressões artísticas que deixam, se materializam assim, de uma maneira permanente, como o desenho, né, a pintura, a escultura, né, essas expressões que produzem provas, são relevantes e têm um posicionamento importante dentro dos espaços terapêuticos. Eu me lembro que em 2008 eu estava no meu último ano da formação em arte-terapia e o meu estágio foi atendimentos individuais para adultos. E uma pessoa chegou para mim e disse: agora eu entendi o que é esse negócio de arte-terapia. Ela dizia que na arte-terapia a gente produzia provas, né? Aqui a gente produz provas contra nós mesmos, né? E aí teve essa questão também, óbvio, né, de o que é contra, né, que é a favor. Mas é interessante essa perspectiva de entender que quando a gente faz um trabalho, um desenho, a gente está tornando aquilo uma coisa, um objeto e uma coisa concreta. É uma prova. Então, todas essas expressões que resultam em provas, né? Eu trabalhei 4 anos na Casa das Palmeiras, uma instituição idealizada pela doutora Anísia da Silveira, e no espaço funcionam vários ateliês. E lendo, né, os materiais da casa, ele listava 17 oficinas terapêuticas, né? E dessas 17, o desenho, a pintura e a modelagem eram oficinas que tinham um tratamento assim que era perceptível, né? Uma importância muito grande. A xilogravura também. Então, por que isso, né? Eu fiquei pensando nisso em função de porque são as provas, né? São aquelas expressões que a gente pode rever, estudar, revisitar, né? Elas estão materializadas, né? É diferente de uma dança, a não ser que você filme, né? Então é super legal e super importante trabalhar performance, trabalhar dança, trabalhar essas coisas efêmeras também. Mas existe um dado relevante nessas expressões plásticas, né, que resultam num objeto, que é justamente essa questão de você poder ver depois. O autor, o cliente, quem fez aquilo, tem a possibilidade de ver, rever, transformar, manipular, né? Porque aquilo permanece. Você pode destruir a obra, né? Mas ela tem uma matéria e isso faz diferença, né? Então, o fato de deixar essas experiências e essas expressões impressas, né, materializadas e transformadas numa coisa, vai permitir que aquele gesto permaneça, né, que aquilo não se perca, né? E se a gente pensar nisso como uma fala, né, aquilo não silencia, né? Aquilo existe no mundo, né? Você colocou ali. Então você dá àquela experiência, naquele momento, uma forma, um tamanho, uma textura, uma cor, né? E uma coisa, a palavra coisa é interessante também, né? De quando você pega esse sentimento e essa expressão e transforma em uma coisa, né?
Então, uma coisa que se pega, uma coisa que se cheira, né? Uma coisa que se rasga, que se transforma, né? As terapias que trabalham com arte vão dar muita importância para essa coisa da materialidade, né? E de como você pode pegar um desenho, por exemplo, e depois transformar em outra coisa, né? Rasgar aquele desenho, fazer uma colagem, enfim, você pode transformar, né? Uma escultura, por exemplo, uma modelagem em argila, né? É muito interessante porque em algum momento você pode querer destruir aquilo e aquilo pode ser destruído e recomposto, né? Pegar argila, quebrar, transformá-la em massa modelável de novo. Então, todas essas possibilidades da arte de transformação são interessantes. E a argila, né, a modelagem, é muito interessante para essa questão do gesto também, porque é algo que você faz efetivamente com as mãos, né? Então, deixar a marca das suas mãos naquela argila, naquela modelagem, ela também é a impressão de um gesto, né? E sempre que eu falo de imagem, eu estou levando em consideração tudo isso, né? Todo esse processo e todo esse gesto, né? Tudo que levou aquele movimento e no que aquele movimento resulta, né? Então nunca se pode olhar uma imagem sem levar tudo isso em consideração, né? Olhar uma imagem levando sempre em consideração o processo e todo o movimento do cliente, o movimento do autor, né? E aí pensando, voltando aqui, tá muito calor, né? Preciso beber água, a garganta fica seca. Retomando, né, o título do texto que eu resgatei de 2015, que eu estou trazendo um pouco para vocês, né, que é o traço, é o rastro de um gesto, né, e que justamente por isso todo o processo, todo o movimento do autor tem que ser levado em consideração ao olhar aquela imagem final, né? A minha pergunta aqui, como seria, né, para cada um de nós, observar os nossos próprios gestos, né? Voltar esse olhar para nós mesmos, né? Quais são os nossos gestos? Quais são as nossas ações no mundo, né? E que rastros, que marcas a gente está deixando, né? Por onde a gente passa. E como seria também, né? A gente poder olhar para a nossa história como se olha para um desenho, percebendo todo esse gesto, todo esse movimento, tudo que houve antes, durante e depois, né? E especialmente em alguns momentos da vida, em algumas idades, né? Eu estou com 55 anos, então é muito bom e muito importante poder olhar, né? Olhar para trás. E a gente vai olhando, não é só a nossa memória, também tem as provas, né? Tem as coisas que a gente consegue, os objetos, as fotos, os desenhos. No meu caso, né, muitos desenhos que eu posso ir olhando. Então, como reconhecer... Desculpem que eu tô com a garganta mega seca, irritada. Trazendo o segundo desejo de 2022, validar o meu gesto no mundo. Eu penso nessa ideia de validar, né, a nossa própria história, a nossa própria caminhada. E quem sabe olhar para esse desenho, para essa marca e gostar.